Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em João, capítulo 11 e versículo 23. João 11, 23. Capítulo 11 de João, Evangelho de João 11, o versículo 23. Diz assim o texto bíblico: Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Este é um episódio, irmãos, que é muito conhecido. Uma boa parte dos irmãos já ouviram falar quando Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Havia uma família, que era esta família, de 3 irmãos, que são mencionados no Evangelho: Marta, Maria e Lázaro. Eram muito amigos de Jesus. Jesus frequentava a casa deles várias vezes, ali comeu, ali pregou, e a Bíblia nos diz que ele amava muito aquela família. Um dia, o Lázaro ficou doente. Jesus estava longe, foi avisado. Demorou algum tempo a chegar e quando chegou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Neste primeiro encontro com uma das irmãs, Marta, ela vem lamentar-se, a chorar, dizia: se estivesses cá não tinha acontecido esta fatalidade e ele não teria morrido. E Jesus, na sequência disso, diz a Marta: o teu irmão há de ressuscitar. E ela, lembrando todos os ensinamentos, a doutrina que ela conhecia e que aceitava, de que no último dia, no dia da ressurreição de todos os mortos, para viverem na glória com Jesus, ela disse: sim, o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava a falar do presente, da vida que ele queria dar naquele dia. Ela não entendia isso. E Jesus faz esta afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Hoje, irmãos, é domingo de Páscoa. Nós estamos a celebrar precisamente isto: a ressurreição e a vida. Estamos a celebrar Jesus, a ressurreição e a vida. No último ano, nós temos sido confrontados cada vez mais e diariamente com a morte. A morte sempre existiu, só que os noticiários não diziam todos os dias quantas pessoas tinham morrido. Não diziam quantas tinham morrido de pneumonia, quantas tinham morrido de ataque de coração, quantas tinham morrido com AVCs, etc. Não diziam. Ficava apenas lá nos registros da Direção-Geral de Saúde. Agora não. Agora todos os dias nos dizem quantos morreram com Covid. E há um ano para cá que todos os dias, somos... é-nos dito quantas pessoas morreram. As pessoas começam a ser confrontadas com uma realidade. E a realidade é esta: é que a vida é algo que não está nas nossas mãos. A vida não depende de nós. E ela, de um momento para o outro, pode ir, pode desaparecer. E há muitas pessoas que perante a morte vivem com medo, vivem angustiadas, vivem ansiosas, porque não têm esperança e não conhecem aquele que fez esta afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Celebrar a Páscoa é anunciar, celebrar a Páscoa é anunciar Jesus, a ressurreição e a vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, é-nos dito que Jesus foi o primeiro. Jesus ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias dos que já morreram. Porque Jesus ressuscitou, há ressurreição.
Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, há ressurreição. E porque há ressurreição, aqueles que são de Cristo hão de ressuscitar também. O apóstolo Paulo escrevia, inspirado pelo Espírito Santo, aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17, e ele dizia: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. E esta, irmãos, é a mensagem da Páscoa. Páscoa é vida. Não uma vida que só começa depois da morte, depois da ressurreição dos mortos. Uma vida que começa já no momento em que aceitamos Cristo. Marta dizia: sim, eu sei. Depois, no fim. E Jesus dizia: não, agora ele vai ressuscitar. Agora ele vai viver. Há dois erros que muitas vezes os crentes cometem, ou que aquelas pessoas que acreditam e esperam na ressurreição, ou que têm fé em Cristo Jesus. O primeiro erro é esperar em Cristo, esperar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida alegre, uma vida feliz, só nesta vida. Ou seja, creem em Cristo. Alguns querem dar a sua vida a Jesus e dão a sua vida a Jesus porque querem esta vida mudada. A eternidade não conta, nem pensam. Não querem resolver nenhum problema eterno. Querem resolver é agora esta vida. Prosperidade, saúde, tudo o que neste mundo anseiam e desejam. E por isso seguem a Jesus ou procuram Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E este é um erro. Esperar vida em Cristo, mas só aqui. O outro erro é exatamente o oposto. É aqueles que esperam em Cristo, mas só depois da morte. Agora aqui já sei que vou ter que sofrer, vou ter que passar mal, vou ter que... isto aqui é o mundo onde a gente vive, pronto, mas a minha esperança é que um dia vou viver com Cristo. E parece que a vida eterna só começa depois da morte. São dois extremos, dois erros. A Bíblia nos diz que quem crê em Cristo tem a vida. A vida eterna começa precisamente no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Se tu és crente, já tens a vida eterna. Ela já começou. E é eterna porque nunca mais acaba. É claro que neste tempo ainda estamos sujeitos a algumas tribulações, a algumas provações. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, que as aflições do tempo presente não têm comparação com a glória que nos está reservada. Mas isso não significa, porque no mundo teremos aflições, não significa que nós continuaremos a viver numa desgraça permanente, numa vida sem vida. O crente não está aqui a sobreviver. O crente está a viver uma vida nova, regenerada, que Cristo lhe deu e que nunca mais tem fim. E que se vai aperfeiçoando, que vai melhorando até ao dia de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, logo no versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo. O crente ressuscitou já. Por isso é que no batismo nós mergulhamos alguém e depois levantamos da água, porque é símbolo de uma vida que foi sepultada, mas que ressuscitou para uma nova vida. Em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, Paulo escreve à igreja dizendo que o Senhor Jesus nos vivificou, ou seja, nos deu vida. Já temos vida, a vida eterna.
já começou. Agora, o que é que Jesus afirma aqui neste texto que nós acabamos de ler? Jesus está a dizer que Ele tem poder sobre a morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Isto significa que Jesus tem poder sobre a morte. Em Lucas, no capítulo 7, nos versículos 12 até 15, há um episódio que está ali relatado muito interessante. É um funeral. E como é normal, nos funerais as pessoas vêm a chorar. Na estrada de uma cidade chamada Naim, vinha uma mulher a chorar a morte do seu filho. Uma mulher viúva, sozinha, e agora morria o filho. Jesus parou o enterro e o que é que ele fez? Ele ressuscitou o filho daquela viúva. Deu-lhe vida. Em Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 55, um homem chamado Jairo, também a sua filha morreu. Jesus, o que é que fez? Ressuscitou a filha de Jairo. Aqui, em João capítulo 11, nós vemos Jesus ressuscitar Lázaro, porque nós não lemos todo o texto, mas como os irmãos conhecem, ele chegou junto do sepulcro, mandou retirar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro levantou-se e voltou à vida. Isto porquê? Porque Jesus, quando diz eu sou a ressurreição e a vida, Ele está a afirmar a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele demonstrou que tem poder sobre a morte. Alguns poderão dizer: não, mas porquê é que Ele morreu? Ele tinha poder também para evitar a sua própria morte, mas Ele não quis. Porque a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus para a nossa salvação. Em João capítulo 10, os irmãos têm a sua Bíblia aberta em João 11, podem vir até ao capítulo 10. Em João capítulo 10, o versículo 17 e o versículo 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim mesmo, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Reparem, Jesus mesmo afirmou: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Jesus podia ter, naquele momento em que foi preso, derrotado todos os soldados com uma só palavra, com um estalar de dedos. Ele é Deus, Ele é o Senhor da vida. No entanto, Ele preferiu dar a sua vida. Ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida. Se é assim, meus irmãos, nós temos que fazer aqui uma pergunta. Por que será que tantos crentes vivem com medo da morte? E até alguns com medo da vida. Por que será que andamos com medo, sem paz? Por que será que andamos com ansiedade? Por que será que tanta gente pensa que tem a sua própria vida nas suas mãos e que pode fazer alguma coisa para segurar a sua vida? É claro que nós devemos ter cuidados. Não vamos aí andar à toa, não é? Fechar os olhos e atravessar a autoestrada em pleno dia com os carros a movimentar-se, não é? Não vamos fazer isso. Não somos loucos. Jesus foi tentado, diz lá em Mateus capítulo 4, o diabo disse-lhe: lança-te daqui, levou a um pináculo muito alto, disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te sustentem, não é? Sustenham. Nenhum mal te vai acontecer. Jesus respondeu a Satanás: também está escrito, não tentarás ou não provocarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vais assumir uma atitude louca só porque tens fé. Há coisas que nós temos que fazer e ter cuidado. É por isso que nestes tempos nós temos que usar as máscaras, como os irmãos têm, e eu também, só tirei porque estou aqui à frente a falar, não é? Temos que cumprir as regras, não vamos fazer loucuras.
Mas vamos ter a consciência que, por muito que a gente faça, nós não estamos a impedir nada, porque a vida está nas mãos de Deus. Então nós temos que vivê-la pela fé, e fé no poder que Ele tem sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a garantia da vida. Quando o Senhor diz que eu sou a ressurreição e a vida, Ele está a dizer que nós podemos crer que nele todos os que estavam mortos podem voltar a viver. E quem é que estava morto? Todos. A morte é o salário, é o resultado, é aquilo que se recebe em pagamento do pecado. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Quando o Senhor criou o homem, lá no Éden, Ele disse que se pecarem, nesse dia morrerão. E nesse dia, no dia em que comeram do fruto que não deveriam ter comido, que não é maçã, a Bíblia não diz que é maçã, não sei, alguém foi buscar a inventar o fruto, não é? Se calhar alguém que não gostava de maçãs, e então, mas algo que Deus tinha dito para não fazer, fizeram, pecaram, entrou o pecado no mundo, e nesse dia eles foram expulsos da glória, da presença de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Eles morreram espiritualmente, ou seja, eles ficaram afastados de Deus. E essa é a primeira morte. E a segunda morte é a consequência dessa, é a morte física. E a terceira morte, que no livro de Apocalipse é chamada da segunda morte, é o inferno. É a eternidade longe de Deus. Mas o Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Por isso, nós que estávamos mortos, em Cristo, recebemos vida. No livro de Hebreus, diz no capítulo 9 e no versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a morte, que todos nós queremos combater, porque não é uma coisa natural, nós fomos criados para viver, por Deus, para viver eternamente. O pecado é que introduziu a morte. Por isso é que nós lutamos tanto contra a morte e não queremos morrer. Até é interessante notar que todos os crentes querem ir para o céu, mas nenhum quer morrer. Até alguns dizem assim: eu quero ir para o céu, mas Senhor Jesus, não venhas ainda. Porque ainda não fiz isto, ainda temos muita coisa, muitos planos para esta terra. Então, se a vida com Cristo na glória é melhor, porque é que nós estamos agarrados a esta? Porque realmente a morte é algo que não é natural. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas por causa do pecado, ao homem está ordenado morrer uma vez. É o que dizem Hebreus. Vindo depois disso o juízo. Mas o crente encara a morte com a esperança, porque conhece Jesus Cristo. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Todos conhecemos esta passagem em João 10:10. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Noutra altura, quando estava já perto de ir ser crucificado, ele dizia aos seus discípulos, consolando o coração deles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, o crente em Jesus Cristo tem esperança na vida eterna. Uma vida nova que Cristo quer começar já em cada um de nós. E todos aqueles que conhecem a Cristo recebem esta vida. Todos aqueles que creem em Cristo recebem esta vida. Porque diz o texto aí: quem crê em mim, repare que Jesus disse no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus tem poder sobre a vida. Jesus é a garantia da vida, da verdadeira vida. Jesus dá vida a todos os que creem nele. Pela fé, nós somos salvos. Crês tu isso? É interessante como Jesus termina esta pergunta, esta parte do diálogo com Marta. Crês tu isso? E esta é a pergunta que ele faz a cada um de nós. Crês tu isso? Crês que Jesus tem todo o poder e o domínio sobre a morte e sobre a vida? Crês que a tua vida está nas mãos dele e só dele depende? Ele é o Senhor da vida e da morte. É ele que determina quando tu vives e quando tu não deixas, e quando tu deixas de viver. Mas também ele é aquele que te pode dar vida verdadeira, restabelecer a comunhão com o Pai e garantir-te vida eterna. Crês tu isso? A Páscoa, no Velho Testamento, significava, e significa, a palavra Páscoa significa passagem. Lembramos no Velho Testamento, lá no Egito, onde estava o povo de Israel, a altura em que foi instituída a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, e que o Senhor queria libertar o povo de Israel do Egito, e ele mandou que o seu povo matasse um cordeiro, aspergisse o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. E na noite em que iria passar a morte no Egito, onde iriam morrer em todas as casas o primogênito de cada família, haveria poupança onde estivesse o sangue do cordeiro. Ou seja, ali a morte passava por cima. Passagem, esse é o significado da palavra Páscoa, passagem. A morte não entrou. E assim o povo de Israel passou da escravidão para a liberdade. Passou de uma vida de opressão, de tristeza, de amargura, para uma vida de paz, para uma vida com um propósito. Passou de uma terra que não era a sua, onde serviam o Senhor do Egito, o Faraó, para uma terra prometida, que Deus lhe tinha garantido. Veio o Novo Testamento e na Páscoa Jesus, que é chamado o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue também, para que todo aquele que ora que tem a sua vida lavada e purificada no sangue de Jesus, tenha também a passagem, a Páscoa. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Passou da morte para a vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, recebemos vida em Cristo. Passámos das trevas para a luz. Passámos da tristeza para a alegria, da condenação para a salvação, do medo para a paz. Tudo isto é o que Jesus quer oferecer a cada um de nós quando diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, como dizem algumas traduções, mas tenha a vida eterna. A pergunta que Jesus fez a Marta é feita hoje. Crês tu isso? Crês realmente que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, a tua vida? Irmãos, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, hoje mesmo, voltem a dizer: Senhor, graças te dou, porque a minha vida está nas tuas mãos. Por isso eu não temo nem a vida, nem a morte, porque ela é tua. E se alguém está a ouvir esta palavra
e que ainda não tem a certeza que tem vida eterna, que tem vida nova, então creia em Jesus. Porque o que Jesus diz assim, aqui no versículo 26, é: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não pense que vai crer depois da morte. É enquanto vive, tem de crer, para evitar a morte. Não é esperar a morte para crer depois. Depois já não crê, depois já está face a face. É agora a hora de crer em Jesus, pela fé, aceitá-lo, aceitar o seu sacrifício, entregar-lhe a sua vida e receberá dele vida abundante e vida eterna. Faz hoje mesmo isso. Dá hoje a tua vida a Jesus e terás vida eterna. Amém.